horas. E a gente tem algumas orientações antes para dar para vocês, que a gente definiu aqui, na realidade não são regras, né, são orientações. A gente pede para que na hora que vocês forem discutir, na hora da fala, né, de vocês liguem a câmera, né, é interessante, até porque a gente sempre faz uma edição para colocar no Instagram da biblioteca, né, então é interessante que vocês liguem a câmera. E a gente também, a gente queria ver uma forma de gerar tipo uma sequência para quando cada um for falar, o outro não atrapalhar, né? Então a gente já pede para quem tiver interesse em comentar sobre o livro, que já coloque o seu nome aí no chat, né? Que a gente vai respeitando essa lista, né? Porque algumas pessoas que querem falar, alguns não querem falar, não tem problema, entendeu? Pode ficar tranquilo. E isso é respeitoso, né? No momento da fala do cubista. A gente pede para que tenha esse respeito, né? Então, aqui, vamos falar aqui. Qual foi o livro escolhido, né? Que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, né? Então, a gente vai falar aqui, eu vou falar um pouco sobre a autora, tem muita coisa sobre a Clarice Lispector, mas, de forma resumida, né, eu vou falar aqui algumas coisas que eu achei interessante, né? Que a Clarice Lispector, ela foi uma escritora e jornalista ucraniana, né, naturalizada brasileira. Ela é autora de romances, contos e ensaios. É considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX e a maior escritora judia desde Franz Kafka. Sua obra está repleta de cenas cotidianas simples e tramas psicológicas, reputando-se como uma de suas principais características a epifania de personagens comuns em momentos. Quanto às suas identidades nacional e regional, ela se declarava brasileira, né, e pernambucana. E também, assim, eu vou fazer aqui só um breve resuminho do livro, né, antes da gente abrir para as discussões. A Hora da Estrela, ela é um romance da escritora brasileira Clarice Lispector, né, publicado em 1977. Trata-se de uma obra instigante e original, de cunho autobiográfico, pertencente à terceira geração modernista. É classificado como um romance intimista, também conhecido como romance psicológico, estilo em que a autora se destaca, né? Afinal, a obra de Clarice é marcada por suas emoções e sentimentos pessoais. Então, agora, gente, a gente vai abrir para discussão. Deixa eu só ver se... Neto, você quer falar mais alguma coisa, dar algum recado em relação a... Bom, eu vou só fazer o seguinte, eu vou deixar um link aqui no chat para as pessoas colocarem 3 palavras que descrevem essa leitura, né, da Hora da Estrela. Aí no final a gente vai ter essa nuvem de palavras que, né, das impressões, né, que a galera do clube teve do livro da Clarice. Deixa eu ver aqui. Então, Neto, a gente inicia a discussão, já abre. A gente já pode abrir para... Eu vi aqui no chat, né? Tem o nome de 2 pessoas, é isso? É a Joanessa, né? E a Amanda, né? Vocês querem começar? Joanessa pode começar? Você quer tá bravo? Pessoal, boa noite. Eu não posso ligar minha câmera, mas se der para falar, assim, dá certo? Pronto, dá certo, sim. Tá certo. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre as minhas percepções sobre o livro, né? Como já foi dito, a Clarice Lispector, ela é uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. E nesse livro, A Hora da Estrela, conta para a gente a história de Macabeia, né, uma jovem de 19 anos, que é imigrante nordestina lá do Rio de Janeiro. Então, a gente observa
que o narrador, o Rodrigo SM, ele demora um pouco para poder chegar na história de Macabeia. Primeiramente, ele faz algumas reflexões um pouco complexas, pelo menos para mim foi, né? Eu comecei o livro, aí não estava assim, entendendo, aí voltava de novo para poder buscar entender. Então, a história em si, ela torna-se angustiante, porque a Macabé, ela não possui, assim, nada na vida dela. Ela é, tipo, miserável, ela, tanto na aparência, quanto na questão social, ela, em volta dela, né, tornam-se apenas coisas negativas. E quando ela começa, né, aquele namoro dela com o Olímpico, eu acho, sei lá, triste a forma como ele trata ela. Em uma parte lá em que ele fala que ela é igual um fio de cabelo na sopa, né? Que não dá vontade de comer. Então, eu fiquei assim, meu Deus. O final também, no final do livro, é o que faz a gente entender o título do livro. Porque é justamente aí que a gente vê que a Macabeia brilha, né? Mas é interessante perceber que, mesmo ela sendo essa pessoa miserável, para o autor, o autor não, desculpa, para o narrador, ela é uma pessoa alegre. E eu acho interessante que eu acho que isso torna-se até uma crítica, né? Porque ele fala de uma pessoa que ele desconhece. Então, como muitos já falaram, eu achei o final assim muito, muito triste. A gente pensa que a história vai ter um final feliz, mas que não tem nada disso. Então, é isso. Posso ir? Pronto, pode sim. Muito obrigada, viu, Jonessa, pelas considerações. E agora vamos ouvir a professora Amanda. Pessoal, boa noite, né? Eu já tinha feito até algumas colocações, né? Até o Neto postou aí no Instagram e tudo, a respeito do livro e também no grupo, né? Eu já tinha feito algumas colocações. Essa é a segunda vez, né, que eu faço uma leitura, né, desse livro. E é interessante, né? Eu acho que eu até já falei sobre isso no Machado de Assis, sendo que no Machado de Assis, né, no nosso livro do mês passado, eu já tinha lido há muito, muito tempo atrás. Esse aqui eu li em 2017, então tá uma leitura assim um pouco mais recente, não deu assim para envelhecer aí um pouco nos pensamentos, né? E assim, acaba que a gente acaba tendo uma percepção ou outra de pontos que anteriormente a gente não tinha percebido, né? Por isso que às vezes uma segunda leitura com outro olhar, com mais calma, né, com outra percepção, às vezes também pode ser bem interessante. E assim, eu coloquei no grupo, até algumas pessoas acharam muita graça, e eu falei assim, é um livro tristíssimo, se preparem que vocês irão desidratar, né, irão chorar, irão sofrer, irão ficar angustiados, principalmente as pessoas assim que são mais, digamos assim, sensíveis, né, porque a gente, assim, no livro... eu vejo que a Clarice meio que brinca também com a gente, né? No sentido que, na primeira vez, eu jurava, gente, que depois que aquela mulher foi para aquela cartomante, em alguma hora a vida dela ia acontecer. Não no sentido, assim, dela ficar famosa, né? Como as estrelas de Hollywood, né? Que ela escutava no rádio e se imaginava, se projetava, meio como sendo Marilyn Monroe e tudo. Mas não muito nesse sentido, mas no sentido, assim, de alguma coisa melhorar, né? Ela conseguir talvez um emprego melhor, ser mais valorizada, encontrar um amor que fosse real. Como a Joanessa colocou aí, né? Poxa, o tratamento que o Olímpio, né, o namorado, tinha com ela era absurdamente ridículo. Ele falava que estava com ela em muitos momentos porque ela era uma mulher econômica, né? E de tanto que ele saía com ela e ela não gastava nada, ele achou que hoje é o dia que eu vou pagar um café para ela. E a coitada vai tomar o café, lasca açúcar, né? Taca ali um montão de açúcar, acha que o cara tá sendo a melhor pessoa da vida, tá sendo
o namorado mais fofo em pagar um café, e pelo amor de Deus, gente, o que é um café, né? Eu acho que dentro dos lanches, das propostas de você lanchar com alguém, a coisa mais barata de um cardápio de qualquer lanchonete é um café, né? E às vezes ele é até grátis. E ela sai daquele momento achando que aquele homem é maravilhoso, né? E no final, o que é que ele faz? Ele resolve trocar ela pela melhor amiga dela, porque a melhor amiga dela mora numa casa melhor, tem pais com uma condição financeira melhor, né? Que é a colega de trabalho. E ele acha que ela é feia, que ela é burra. E sem contar que também em vários momentos do livro, ela própria, gente, se diminui, né? Ela própria não se empodera. Até eu marquei aqui coisas que eu tinha visto na minha primeira leitura, e depois eu fiquei refletindo, né? Que na página 29 ele fala aqui, ó, pois a vida é assim, aperta-se o botão e a vida acende. Só que ela não sabia qual era o botão de acender. Nem se dava conta de que vivia numa sociedade técnica, onde ela era um parafuso dispensável. Ou seja, ela própria se sentia uma figura que não era essencial, que não causava impacto, que se hoje eu estou aqui, se amanhã eu desaparecer, tá tudo bem. Ela mesma se sentia para baixo. Na página 35, ela fala a respeito do domingo. Eu até concordo com ela, acho que o domingo é muito triste, né? Um dia assim que para quem não é casado, para quem não tem família, realmente é um dia bem reflexivo. E ela fala que domingo ela acordava mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. O pior momento da sua vida era nesse dia. Ao fim da tarde caía em meditação inquieta o vazio seco domingo, né? O vazio do seco domingo, ou seja, aquela sensação de vida vazia, vida que nada preenche, completa, como se ela tivesse de fato satisfeita, né? Aceitando, a vida é só isso aqui que eu tenho, né? Eu sou Macabé, eu vim do Nordeste, caí aqui, né? Em outra cidade maior, e agora, né, eu tenho que aceitar. Quando o patrão quer demitir, né, ela começa a chorar, o patrão não demite por uma situação de pena, né, e não por a considerar uma boa profissional. E uma das referências que eu fiz foi as novelas mexicanas, gente, assim, até um colega colocou aí que não superou o fim, né, da Macabea, porque a gente, na boa, a primeira vez que eu li a segunda, a Macabea, ela é uma mistura de Marimar, Maria do Bairro, Maria Mercedes, simplesmente Maria, né? Sendo que, digamos que a Paola Bracho dela, né? No caso, a vilã que impera no contexto, nada mais é do que a vida, né? A vilã na história da Macabea é basicamente a vida, né? De sofrida, de sofrência, de destino, né, de coisas para dar a entender, a Clarice dá a entender que ela veio para esse mundo para sofrer, né? Bem joga pedra na Geni, né? Ela é feita para apanhar, ela é boa para cuspir, né? Dá a entender que o contexto é esse, né? E o final não podia ser menos. Eu jurava que ia melhorar a primeira vez que eu li, né? Você fica nessa expectativa, principalmente quando ela sai da cigana. E, poxa, a mulher foi. Se ela prevê o futuro, ela viu que a mulher ia morrer em segundos e não quis dizer que, pelo menos, que ela tivesse uma ilusão de um fim melhor, né? Vou dizer que ela vai encontrar o amor da vida, que a vida dela vai acontecer, mas eu sei que ela vai morrer daqui a 2 minutos, né? Ou ela era uma falsa cigana dessas que você vai e só conta coisa boa, né? Mas eu acho que, pelo menos, né? Ela morreu, mas com algum tipo de perspectiva, né? Com sonho, nem que fosse no projeto futuro, já que alguma coisa iria melhorar, né? Eu acho que é mais ou menos por aí as minhas percepções, gente. E é isso. Pronto, Amanda, muito obrigada pelas considerações. É bem isso mesmo. Às vezes sei lá, o livro realmente deixa a gente bem, bem na bad, e às vezes eu acho assim que é legal esse comparativo aí com as novelas mexicanas, mas tem vezes que nesse livro aí eu vi a Clarice Lispector, o Quentin Tarantino, tipo, a criatura sofreu no final, ainda né, assim, bizarramente, então acho bem, bem louco. Mas enfim, agora vamos... Deixa eu só falar uma coisa que eu me lembrei. Sabe qual é o nosso problema? E sabe por que a gente sofreu? Pessoal aí que vai falar depois, né? Reflitam sobre isso.
Será que o nosso problema, gente, não é que sempre a gente espera um final feliz? A dona Fátima não veio aqui hoje para nos alfinetar, né? Que ela que é boa em jogar essas reflexões. Mas será que a gente sempre não espera um final meio Disney, mesmo sabendo que nossa vida não é Disney, que a vida real não é isso, que tem gente que adoece, sofre um calvário com a doença e no final morre, né? Que não encontra cura, que tem gente que morre desempregada a vida toda, nunca consegue uma boa colocação. A vida tem dessas coisas, né? E muitas vezes não é porque a pessoa é ruim, não é porque a pessoa não é esforçada, não é porque. É porque aconteceu, gente, assim, não sei. Tá? Eu queria só jogar isso aí para quem for falar depois. Não, tranquilo. Pode, é verdade. A gente sempre espera um final feliz, obviamente, né? E nesse a gente esperava, por toda a desgraça, realmente, isso é um nome que aconteceu na vida dela, a gente esperava que ela tivesse pelo menos um momento feliz, né? Mas foi muito trágico mesmo. Assim, a gente ri porque lendo o livro e assistindo o filme, meu Deus, é muito, chega a ser bizarro mesmo, é muito sofrimento para uma pessoa só. Mas, enfim, né? Vamos aqui agora, a Socorro vai falar. A palavra é sua, Socorro. À vontade. Socorro, a gente não está te ouvindo, Socorro. O microfone acho que está com problema. Oi, tá ouvindo agora? Pronto, agora tá ok. Certo. Então, boa noite, né? Me apresentando novamente. Meu nome é Socorro Correia. Estou feliz em participar desse clube, né? Há tempos que eu não lia por prazer, só por obrigação. E quando eu comecei a ler, eu achei assim a Clarice um pouco prolixa, né? Realmente ela demora para chegar ao início da história, né? Mas, assim, esse livro, ele me mostrou algumas, alguns momentos de de reflexão da autora, né? Que para mim ela me deixa como mensagens, como frases, né? Eu gosto muito de pequenas frases, pequenas citações, e eu consegui encontrar algumas, né? Infelizmente o meu livro ele é um PDF, então eu não tenho as páginas para dizer, mas no início, logo após a prefácio, né, a apresentação do livro, que ela inicia a fala dela, né, no segundo parágrafo, ela diz: enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Então, eu achei essa frase muito significativa, porque a gente nunca tem essas respostas, né? E, de fato, como a gente nunca tem essas respostas, a gente tem que sempre continuar escrevendo, né? Aí eu vou falar dessas citações. Então, tem outro. Pensar é um ato, sentir é um fato. Felicidade, nunca vi palavra mais doida inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Depois ela tem assim esse viés, né, poético que eu gosto. Ela diz: as palavras são sons transfundidos de sombras que se intercruzam desiguais, estalactites, renda, música transfigurada do órgão. E um outro parágrafo ela diz o seguinte: transgredir, porém, os meus próprios limites me fascinou de repente. E foi quando pensei em escrever sobre a realidade, já que essa me ultrapassa. Qualquer que seja o que dizer realidade. O que narrarei será meloso, né? É um livro, como a Amanda falou, muito realístico, muito diferente de alguns finais felizes que realmente a gente espera. E, e por narrar, né, por descrever uma anti-heroína, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que não tinha tanto glamour, tanto brilho,
para ser descrita numa história. E aí ela segue dizendo, né? Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuva, tempestivas, nem de grandes ventanias soltas, pois também sou do escuro da noite. Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas, mas voam faíscas e lascas com aços espelhados. Então, ela demora realmente um pouco até chegar, né, na sua personagem. Eu fiz uma pequena pesquisa. Alguns pesquisadores da obra da Clarice acham que essa morbidez que tem nesse livro é porque ela também estava nesse momento, né, de morbidez, próximo à sua própria morte. Então, por isso que a gente vê assim tão denso, né, a sua escrita tão densa. E aí ela coloca, né, a Macabeia, quanto a moça, ela vive num limbo impessoal, sem alcançar o pior nem o melhor. Ela somente vive, expirando e expirando, expirando e expirando. Eu achei interessante, né, nesse momento, quantos de nós não estamos nesse mesmo limbo aqui que a Macabeia se encontrava. E É verdade. está descrevendo essa vida pouco interessante, essa vida sem nenhum atrativo, dessa moça que realmente é uma nordestina, que vai para a cidade grande, né? E tem uma profissão, né, datilógrafa, mas infelizmente não tem nenhum reconhecimento nessa sua profissão, né? Quando ela encontra o Olímpico, né, eles começam um flerte com uma frase não muito convencional para você começar um namoro, né? Que ela diz assim, eu gosto tanto de parafuso e prego, e o senhor, né? É uma frase bastante inusitada, bem original, por sinal, para se começar um namoro. E aí, mais à frente, ela sonha, né, na possibilidade de um casamento metalúrgica e datilógrafa. Formam um casal de classe, né? No pensamento dela, de classe trabalhadora, né? Classe trabalhadora explorada, ele muito preocupado em economizar, em não ter nenhum gasto pessoal com essa namorada, mas enfim. E lá pelo meio do livro, né, outras situações que realmente depreciam a imagem dela como mulher, né, como já foi citado, aquela passagem que ele diz que é legal uma sopa no cabelo, né, que não dá vontade de comer. Ele se desculpa pela sinceridade, pela grosseria, e ainda pergunta se ela está ofendida, né? E ela, em toda a sua falta de conhecimento sobre si própria, diz que não, né? E após esse encontro fatídico com a morte, né, que todos nós achamos que ao sair da cartomante ela iria ter uma outra vida, né, ela iria conhecer alguém, enfim, ela ia ter uma vida bem melhor, ela tem esse encontro com a morte, né? E aí Clarice narra o seguinte: ela estava, enfim, livre de si e de nós mesmos. Não vos assusteis. Morrer é um instante, passa logo. Eu sei porque acabo de morrer com a moça. Desculpai-me esta morte. É que não pude evitá-la. A gente aceita tudo porque já beijou a parede. Né? Uma passagem da vida da Macabeia. Mas eis que, de repente, sinto meu último esgar de revolta e uvo, o morticínio dos pombos. Viver é luxo. Né? Então,
para ela, nem viver não estava, ela não poderia se dar a esse luxo. É uma leitura bastante intrigante, realmente, que eu li, né, uma vez, e eu acredito que se eu for ler outra vez, eu vou encontrar, assim como qualquer outra pessoa, outros elementos, né? Esse livro, eu acredito que ele tem um viés muito psicológico, né, que infelizmente eu não compreendo tanto, mas eu achei uma leitura boa de se fazer. E dentro desse universo, vamos dizer assim, mórbido, né, eu acho que a Clarice deixa algumas frases bacanas, né, para a gente tomar elas como incentivo ou para citar no momento adequado. Era só essas minhas colocações. Obrigada. Muito obrigada, Socorro. Novas considerações aí, novas percepções. Muito obrigada. Vamos aqui, deixa eu ver aqui no chat. Fernando Fernandes. Fernando Fernandes, você Olá, quer? boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer novamente estar de volta aqui para mais uma discussão, né, do nosso grupo de leitura. E, assim, em relação ao livro, eu confesso que eu já conhecia, assim, o final trágico, mas o mais incrível é quando a gente vai ler para ver as entrelinhas, né, para ver o que acontece realmente na história. E, assim, o início do livro, ele é bem complicado de se entender. Acho que isso é um dos motivos que leva muitas vezes a pessoa a desistir, por conta dele ser bem, assim, bem técnico, né? E acaba que a gente não compreende muito. Mas a história em si, ela já acontece de forma bem simples, né? Eu vejo que nesse livro não acontece muita coisa, assim, os acontecimentos são muito introspectivos, né? Acontece mais no psicológico. E as características que eu percebo no livro, que eu percebi, é essa questão da epifania, né, do acontecimento, da revelação que ela vai ter já no final, depois que ela sai lá da cartomante, e as críticas que ela traz, né, muito pesadas, muito severas em relação ao preconceito, né, a questão do nordestino, da personagem principal ser uma nordestina, e já trazer consigo tantas características que acabam denegrindo a imagem dela, né, o fato dela ser pobre, virgem, né, sofredora, não conseguir se expressar. Ela vai trabalhar como datilógrafa e ela acaba também que não consegue datilografar corretamente, é cobrada, né, por isso. E vejo também a questão dela com o Olímpico, né, o namorado dela. Vejo aí, na minha opinião, um relacionamento abusivo. Ele também, sendo nordestino, eu pensei que ele ia, tipo, completar ela, né? Ele ia entender ela, os dois seriam um casal, assim, bem parecidos. Mas não, além de ser nordestino, ele também é um pouco individualista, né? Ambicioso. Ele quer ser diferente, ele vê nela, eu acredito que é uma imagem que ele não quer seguir. E a gente vê essa questão também. Da invisibilidade social, que eu acredito que ela mostra, é muito essa figura do nordestino em outra região, principalmente no Sudeste, né? E que acaba sendo denegrida, né? E acaba tendo que lutar pela sua vida com todas as forças. E essa questão da diferença, né, de espaço, da diferença de cultura, isso influi muito. Mas, para mim, assim, o ponto principal e o ponto assim que eu vi que deixa assim bem significado é a questão da aceitação, né? Eu acho que ela quer mostrar para a gente essa questão que a Macabeia, ela era uma pessoa totalmente invisível, só que ela não se dava conta com isso, não se dava conta disso. E ela acabava nunca tendo que notar essa vida sofrida,
ela nunca notava todas essas dificuldades que ela passava. E aí isso só vai acontecer quando ela sai da cartomante e a cartomante revela que ela era sofredora, que ela tinha sofrido muito. E aí, a partir do momento que ela sai, ela começa a ver tudo diferente, né? Ela começa a acreditar que ela realmente vai melhorar de vida. Até então, ela não tinha percebido isso. O interessante é que quando ela sai da cartomante, ela vê que isso pode acontecer, essa mudança vai acontecer, né? E aí é onde acontece o fim trágico dela. E em relação ao nome, eu achei interessante, eu já tinha visto até um professor comentando essa questão da hora da estrela, né? Se a gente fosse atentar à questão a hora, geralmente aqui, principalmente no Nordeste, né? A gente tem essa questão a hora geralmente a gente relaciona à morte, né? Ou à vida, né? No caso da estrela, a gente assemelha muito a questão da morte, né? A pessoa quando morre, né, vai para o céu, vira estrela. E também tem um fator, né? Essa questão do carro, essa questão da estrela, do símbolo. A questão que eu acho que também ela gostava de cinema, que sonhava em ser uma estrela. Então, assim, o momento da morte dela revelou muitas facetas, né? E eu acredito que, infelizmente, o livro é triste, é como as outras pessoas já comentaram aqui, a gente espera um final feliz, mas eu acho que a Clarice, ela foi bem realista e ela soube retratar realmente uma história verdadeira, né? Uma história real, uma história de uma pessoa que sai de outra região e vai tentar a vida em outra região e acaba sofrendo muito. Mas eu acredito que o mais interessante é isso, é a gente conseguir se ver na história, sendo que a gente vê que tudo que ela passa acaba que transfere um pouco para a gente essa questão da realidade, né, do sofrimento dela. E é isso, pessoal. É mais ou menos isso. Obrigado a todos. Fernando, muito obrigada pelas suas considerações. E é bem interessante mesmo, assim, só tomando aqui um pouco da próxima fala, essa questão mesmo da hora da estrela, né, o título. Eu acho que a gente fica todo o tempo esperando esse momento, pelo menos feliz dela, né? Assim, você colocou várias colocações, realmente, questão morte, tudo. Mas eu, particularmente, eu ficava esperando o momento dela, tipo, deslanchar, né, como uma pessoa, né, assim, que as coisas dessem certo, né, na vida dela, né, seria essa hora da estrela, né, mas, fatalmente, eu até um pouco, um humor meio assim, sarcástico, nessa questão da morte dela mesma, né, mal eu sabia que a hora da estrela seria realmente a morte dela, né, essa questão de acabar, né, assim, de uma forma, achei bem pesado mesmo e triste, e a Clarice realmente, ela não poupou sentimento nenhum desse momento, né. Enfim, deixa eu ver aqui, Cananda Vasconcelos tem a palavra. Boa noite. Cananda, deixa eu só te interromper um pouco. O teu áudio está um pouquinho baixo. A gente não está conseguindo te ouvir direito. Não estou conseguindo te ouvir. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Tô não. Tá super baixo. Só aguardar, que ela, acho que ela tem um probleminha aí com o áudio. Ela saiu, voltar para ver se melhora. Coloca o próximo, né? Enquanto ela entra de novo e organiza aí o microfone dela. Não, ela está voltando, Neto.
Vamos ver. Conseguindo me ouvir agora? Pronto, agora Pronto, coloquei um fone aqui para melhorar. pronto, à vontade. Obrigada. Boa noite, gente. Como já foi dito, eu sou Cananda, né? Estou feliz de estar de volta aqui nesse grupo. Participei só do primeiro encontro. A leitura da Hora da Estrela eu já tinha feito no ensino médio. Porém, dessa segunda vez eu tive uma visão totalmente diferente. Por conta até de algumas análises que eu fiz no livro mesmo que eu não conseguia fazer durante o ensino médio, né? Enfim, eu pude notar no livro, eu fiz uma análise mais dentro de uma perspectiva filosófica. Eu percebi, principalmente, a falta de consciência, né, da personagem principal, de que ela não tinha consciência de sua existência, né, que é a chamada consciência de si. Até usando esses conceitos mais sartreanos, de como ela não tinha consciência de que ela existia no mundo e ela só estava ali vivendo mesmo, como a narrativa toda descreve, né? Ela trabalha, come, mas não tem nenhuma perspectiva de vida, só está ali existindo mesmo, avulsa. E ele fala, né, dessa ausência de si, até no livro, o Sartre, no caso, fala dessa ausência de si, até no livro Sei o Nada, que ele fala que é aí que está presente o nada, né? Essa ausência de si, quando a gente não tem essa consciência. E também, deixa eu ver, que ela só percebe essa consciência na hora que ela morre, né? Na hora que ela tá ali, quase morrendo, ela até fala, eu sou, eu sou. Aí o narrador até fala assim, ela não sabia o que era, mas ela sabia que era alguma coisa. Aí eu interpretei o quê? Que essa hora da estrela foi a hora que ela percebeu que ela existia no mundo, que ela teve a consciência de si, né? Poxa, eu existo, eu sou algo aqui no mundo e tal. E a narrativa também, agora saindo um pouco do foco da história da Macabea, eu achei muito presente o fluxo de consciência, né, do narrador. Até muita gente falou que demora muito para chegar na história, mas eu acho que eu acho não, é bem intencional, né? Essa esse fluxo de consciência que a Clarice, que é presente na maioria dos livros da Clarice, pelo menos em todos que eu li até agora. Isso mais presente no narrador, né? Que ele, vou dar uma pausa aqui, porque eu não quero escrever agora. É muito o que a gente está fazendo no momento, é o fluxo de consciência mesmo. Aí ele para, e depois ele retorna, ele fala sobre si, fala sobre a personagem fora da história, e depois entra na história novamente, né? Eu acho que é tudo bem proposital, é bem característico dos livros dela. E também alguns pontos da obra, eu encontrei também a teoria transcendental, né, do Kant, que é algo como que fugisse da nossa capacidade de interpretação. Tipo, então, uma frase, vou até ler um trechinho aqui que ela colocou. Ela fala, eu não lembro se é a personagem ou o narrador, mas eu acredito que seja o narrador. A minha vida, a mais verdadeira, é irreconhecível, extremamente interior, e não tem uma só palavra que a signifique. É muito essa ideia de que existe algo que ultrapassa a nossa capacidade de entendimento. Então, a gente sabe que existe esse algo, que ele até fala muitas vezes que é a verdade, né, absoluta, e que a gente nunca vai ser capaz de alcançá-lo. É algo mesmo que ultrapassa toda a nossa capacidade de entendimento, né? Então, essas foram as análises que eu fiz da obra. E eu acho bem presente na maioria das obras dela. E, com certeza, o livro é bem difícil. A gente tem que estar bem atento à leitura para compreender todas essas reflexões. É muito introspectivo mesmo, como alguém já falou aqui. Ela é um romance psicológico, né? Então, acredito que quem compreende psicologia fez análises bem mais profundas, mas essa foi a que eu consegui fazer. É isso, gente. Obrigada.
A gente que agradece, né, a contribuição, assim, é uma outra forma de ver, né, bacana ver essa questão filosófica, né, a gente, na sua fala, a gente percebe mesmo algumas coisas, principalmente quando você relaciona a questão da hora da estrela mesmo, né, foi bem, assim, o que eu tentava imaginar, assim, de certa forma, é a questão da morte, né, que eu sou, né, e a gente fica esperando esse ser dela de uma forma feliz, né? Porque a gente tem essa concepção de que a morte é algo negativo, algo ruim, né? Mas era a forma dela existir, né? Ela tomou essa questão de que ela existia, né? Duramente, mas ela existia. Então, bem bacana, Carolina. Muito obrigada. Vamos ver aqui. Pronto, é Matheus Mendes. Vocês estão conseguindo me ouvir? Pronto, estamos sim, Matheus. Boa noite a todos. Boa É um noite. prazer estar participando aqui desse grupo de leitura. A proposta desse mês foi A Hora da Estrela, né? Um livro que eu já tinha lido no ensino médio. Confesso que não gostei quando eu li no ensino médio, porque era para uma prova. Ler um livro tão complexo desse para ser exigido de uma prova deixa qualquer aluno do ensino médio desgostoso da Clarice, né? Porque ele é um livro que exige da gente muita introspecção, muito tempo de leitura. E agora que eu reli, eu pude ver coisas que antes eu não tinha visto. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu escrevi. Em primeiro lugar, esse livro, para mim, ele é um desafio, porque cada frase desperta uma reflexão diferente que vai levando a gente para o universo do autor de uma forma que você realmente se prende na história. A Clarice, ela tem um jeito todo especial e próprio de escrever, e nesse livro ela nos leva a refletir sobre um aspecto muito singular da vida social, que é a questão do desamparo. A Macabeia, ela está envolta em um sentimento de abandono, de perdição, de solidão, em meio a um mundo que é extremamente populoso, mas que não tem ninguém por ela. Até ela fala lá na página 58, só um instante que eu vou... Pronto. Ela diz assim, mas Macabeia, de um modo geral, não se preocupava com o próprio futuro. Ter futuro era luxo. Ouvia na rádio relógio que havia 7 bilhões de pessoas no mundo. Ela se sentia perdida, mas com a tendência que tinha para ser feliz. E logo se consolou. Havia 7 bilhões de pessoas para ajudá-la. Mas, na verdade, a única pessoa que aparece para ajudar ela é o Olímpico, e ele não ajuda. Então, nesse livro a gente vê que ele tem várias reflexões, várias perguntas que não são respondidas, porque ele faz um diálogo com a pessoa que está lendo para ela tentar responder, preencher as lacunas com a própria experiência de vida dela. E o fato da Clarice intercalar a história da Macabeia com a história do autor mostra alguns elementos que também são interessantes a gente ressaltar. Por exemplo, veja que a Clarice diz que ela usa o Rodrigo SM porque um autor homem vai conseguir trazer uma história diferente, introspectiva, sem emoção, mais seca, que uma autora feminina não conseguiria. Ela fala isso de uma forma bem crítica, que é justamente para dizer que ela, como mulher, no cenário literário que ela estava vivendo na época que ela escreveu esse livro, em 1977, ela não era aceita na comunidade literária. Assim como o Rodrigo SM também não era aceito aos seus pares, embora ele tivesse uma situação financeira, digamos assim, muito abastada em relação aos outros personagens do livro. E ele inicia se apresentando como contador da história, e em meio a um começo extremamente metalinguístico, ele busca introduzir a Macabeia. Quem é Macabeia? É uma nordestina, e uma forma de escrever bem simples, ele mostra que ela ficou órfã rapidamente na vida, foi criada por uma tia que a maltratava, mostra toda a pobreza dela, e a maneira como ele descreve ela tira qualquer brilho que ela possa ter. Aí ele até diz assim, que ele está escavando, está procurando tirar ouro de carvão, porque não tem como a gente se agarrar a ela
porque ela não tem nenhum elemento como as outras pessoas pobres de outras histórias que a gente está acostumada a ler tem. Ela não é, por exemplo, como os personagens do Victor Hugo, lá em Os Miseráveis, que mesmo pobres têm muitos valores, não. A Macabé é uma pessoa simples. Eu acho que foi por isso que ela escolheu a Macabé para representar qualquer mulher, qualquer pessoa, na verdade, comum. Passando por isso, a gente vê que a Macabé já nasce miserável. E é difícil você se apegar a uma pessoa assim. A gente sente pena dela. O autor não quer que a gente sinta pena. Ele diz que vai ser frio, que não quer que a gente tenha nenhum contato, mas ele mesmo é empático. Ele diz que se encontrou com uma mulher nordestina há uns 2 anos atrás, e a partir desse encontro, ele absorveu toda aquela experiência para ele e ficou pensando. Pensando como seria a vida dela, pensando. E ele introduz esse pensamento e faz uma escavação tão grande que no final ele encontra a Hora da Estrela, que é justamente o momento de epifania dela. Um dia, a Macabeia encontra o seu grande amor, que é o metalúrgico Olímpico, que lhe trata sem nenhum tato, mas logo ganha seu coração sofrido. Foi a primeira vez que ela recebeu afeto, então ela se doou por inteiro, mas ele acabou traindo ela. Nem um pingo de ternura, né? O homem era bruto, ele se achava muito superior à coitada da Macabé, e ele acabou por deixá-la para a colega, a Glória. E quando isso aconteceu, acaba a pouca alegria da nordestina. Aí, como a gente viu, é um livro que sempre vai ter muito sofrimento para a personagem. Então, se não bastasse ela ser traída, ela ainda acabou descobrindo que tinha tuberculose e que ia morrer. Muito bem. Dessa forma, a Glória diz para ela, olha, vai lá na cartomante, vai ver o futuro. Aí a gente vê na narrativa dela que o futuro, ele se desenvolve de uma forma diferente. Para Macabéia, ela acabou tendo esperança de um futuro bom. E a autora mostra para a gente que o leitor deve ter esperança, mas que essa esperança está condicionada a uma coisa muito simples, a morte. A gente vai morrer um dia. Nessa morte, a Macabéia encontrou o ápice da vida dela. Na nossa, apesar de todos os sofrimentos, quem sabe a gente também não encontre, né? E quanto a todo o sofrimento que a Macabéia vivencia, a gente pode tirar essas lições duras. Realmente a vida não é fácil. A gente vê que a vida não é justa, não é fácil. A autora não, em momento algum, diz assim, é culpa de Deus, é culpa do destino. Ela sabe que existe alguma coisa além, uma coisa transcendental, mas ela não define. E isso mostra que cada um lida com a vida de uma forma diferente, e essas perguntas que não têm resposta, coisas assim sem sentido, elas vão sendo deixadas para a gente refletir. Então, eu não me atrevo a concluir nada sobre esse livro. Né? Eu só posso dizer que ele é um livro de grande reflexão, e é um poema do início ao fim, por tantas alusões que ela faz, por tantas formas que ela tenta dar sentido àquilo, né? Mas a gente sempre vê que ela tem um breu entre a gente e o personagem, tem um oco. A gente não consegue sentir, porque ela usa essa linguagem muito inacessível, muito insensível, e a gente fica se perguntando, e aí? Ela morreu, qual é o sentido disso tudo? Esse livro, ele entrega a gente em centenas de questões e nenhuma delas tem resposta, né? Cabe a nós preencher as lacunas que ele vai deixando. E lembrar, né, que por enquanto são tempos de morangos. Obrigado, são essas reflexões que eu gostaria de fazer. Obrigada, Fernando. Perdão. Matheus. Muito obrigada aí pelas considerações, e como a gente pode ver, cada cubista, né, tem uma forma de ver, né, e sentir e demonstrar, né, isso bem interessante. São várias perguntas mesmo, sem respostas, que nos deixam um pouco pensativos em relação à vida mesmo, né, à sorte, à não sorte, né, à má sorte. É bem reflexivo mesmo. Então, agora vamos aqui para a Alice Souza. Olá, boa noite. Boa noite. Eu separei alguns pontos aqui que eu quero falar. O primeiro vai ser sobre a ignorância, né? Que a Clarice bate muito na tecla, ela fala muito sobre a ignorância da Maca. E, ao mesmo tempo,
que você tem essa percepção de que ela é uma pessoa ignorante, você cria um apego a ela e quer que ela evolua. Porque a própria Clarice, em alguns momentos, ela tem um apego à personagem dela. Então, ela fala com carinho dela em alguns momentos, né? Como se ela tem um momento que ela fala, que eu não consegui marcar aqui no livro, que ela disse que gostaria de dar um banho nela e dar um certo tipo de carinho. Então, você consegue perceber o carinho da autora, por mais que ela esteja falando ali que ela é uma pessoa ignorante, né, com palavras fortes, ela tem esse carinho ao personagem. E aí, nisso, aproveitando isso, que a Amanda falou sobre o final, né, que a gente se apega muito a essa questão de ter um final feliz, porque a gente é apegada a esse tipo de imagem, né? Que sempre tem que ter um final feliz. E só que quando eu estava lendo, esse final dela não foi porque eu estava romantizando o livro, né? Mas sim porque a Clarice ela faz a gente se apegar, né? Então, você no final você está apegada, você quer que a Maca evolua, né? Não é que você está romantizando ali a história, mas você quer que ela evolua, né? Você quer que ela encontre algo que faça ela, sei lá, despertar, né? No último segundo ela fala lá. Ela tá falando aqui no bate-papo. Eu entendi, mas eu tô só justificando o que eu tô falando aqui, né? O porquê que eu fiquei chateada com o final, fiquei meio assim, porque eu me apeguei ao personagem mesmo. A outra coisa que eu queria falar era sobre a linguagem, né? Que ela usa uma linguagem mais rotineira, em alguns pontos aqui que ela fala que quando ela encontrou o namorado dela, ela imediatamente tornou ele sua goiabada com queijo, né? Então tem algumas palavras simples e também no comecinho ela fala que passou por um período de recluso de algumas coisas para que nada influenciasse a escrita dela naquele livro. É a segunda vez que eu estou lendo esse livro, então tem muita coisa que eu ainda tenho que pegar aqui, mas isso são alguns pontos que eu anotei aqui no caderno. Outra coisa é sobre a religião, que ela fala a ignorância dela também sobre a religião, né? Tem uma parte que ela fala assim: não era agradecimento a Deus, só estava repetindo o que aprendera na infância, né? Então ela não tinha uma visão crítica sobre aquilo, ela só estava repetindo o que ela aprendeu. E deixa eu ver aqui o que foi outra. Acho que foi somente isso, só alguns pontos que eu deixei marcado aqui. Se eu lembrar de outra coisa, depois eu falo. Agradecer pela oportunidade de estar aqui no grupo. Estou anotando que cada um fala um pouquinho de cada coisa. E obrigada, é isso. Alice, a gente que agradece, como eu já falei, são visões bem distintas, cada um tem a sua maneira de ver, enxergar, traz alguns pontos ali que a gente, né, não percebe, e o lance do clube é exatamente isso, né, essa questão de cada um ver a sua maneira, suas impressões. Muito obrigada, muito valiosa a sua contribuição. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui querendo falar. Aqui no chat não tem, acho que terminava mesmo com a Alice, mas a gente está aqui aberto, se alguém que não colocou o nome quiser falar, ou quem já falou quiser dar mais um ponto, né, alguma coisa que percebeu depois que as pessoas falaram, né, podem falar, gente. Fiquem à vontade. Se alguém puder me explicar essa coisa, acho que foi o Matheus que finalizou aí com a última frase dela,
que foi não esquecer que, por enquanto, é tempos de morangos. Eu não entendi muito bem essa parte. Se ele puder me explicar, ficaria muito grata. Porque eu comecei a ler o livro do Caio Fernando, que se chama Morangos Mofados, né? E ele começa com uma frase da Clarice também. Por isso que eu fiquei presa nessa frase, mas eu não consegui entender muito bem. Se alguém puder me explicar, ficaria muito grata. Matheus, se encontra, quer explicar? Ou alguém... Então, eu também fiquei reflexivo pensando por isso várias vezes, dei uma pesquisada, e eu imagino que seja assim, como a Clarice começa dizendo que tudo começa com sim, e uma molécula disse sim para outra, e nasce a vida e tal, aquela coisa toda, ela se refere ao começo das estações, que é quando os morangos dão, lá na primavera. A nossa vida, pelo menos no momento que nós estamos, ainda está na primavera. Agora, quando chegar o inverno, já é quando, no sentido mais pejorativo, a morte, aí já vai ser o fim, já não vai mais dar tempo para a gente curtir, para a gente viver. Então, que nós aproveitemos o agora. Seria mais ou menos nesse sentido que eu entendi. Eu não sei se alguém teria alguma conclusão mais interessante. Eu faço uma colocação em cima daquela música dos Beatles, né? Strawberry Fields Forever. Campos de morangos para sempre, né? E assim, eu gosto muito dessa colocação também do Matheus. É uma estação, gente, é uma estação, digamos assim, que as coisas estão florescendo, né? Que abre espaço, né? Para várias vertentes. Então, assim, eu acho que ela coloca isso como, ela morreu, mas estamos iniciando uma outra estação, né? Uma outra possibilidade. Até mesmo porque ela finaliza, na página 86, ela fala também um trecho assim que eu acho pesado, né? Viver é luxo, né? Mas aí eu penso, viver em que sentido, né? Porque aí a gente se coloca naquele canto. Algumas pessoas vivem, outras pessoas apenas existem, outras pessoas estão aí, né? Só respirando, só aí dentro do processo. Então, eu acho que ela faz assim esse comparativo, talvez até como um alerta, né? Para quem está lendo, se colocar nessa perspectiva, né? Viver é um luxo, então ainda há tempo de você, né? Se sobressair. Gente, eu adorei, eu pedi até para falar, mas assim, o que eu queria colocar é que eu adorei os discursos dos colegas, assim, o Matheus e o... Não, aquele outro menino? Meu Deus, o Fernando, né? Eu gostei muito dos diálogos dos meninos. Fernando, eu não tinha imaginado a Hora da Estrela como fim, né? Eu sei que as estrelas morrem, né? E quando elas morrem, vira estrela cadente, né? Toda estrela cadente é uma estrela que morreu e a gente só consegue ver ela caindo porque é o brilho, né? De quando ela morre, é uma explosão. Tem um negócio assim. E eu não tinha me atinado para isso. Eu me peguei muito na ideia, eu não sei se foi o Matheus que comentou, se foi eu esqueci o nome, a Cananda. É Cananda, é? Cananda. Cananda, enfim. Cananda. Dessa coisa, gente, assim, do quanto que a gente fica no livro esperando, né, que de fato alguma coisa vai melhorar, que de fato alguma coisa vai acontecer, e a descrição da Clarice é meio complicada, até outra pessoa colocou isso também, que a maioria das heroínas, gente, de todos os livros, elas têm vida sofrida, mas elas são mulheres, assim, bonitas, né? 90% dos livros é assim, né? São mulheres bonitas, charmosas, inteligentes, né? Você pega a Escrava Isaura, como é a descrição dela, Helena, do Machado de Assis. Então, muitas mulheres, as mulheres da Jane Austen também, tem sempre essa pegada, né? Existe um pouco de beleza, um pouco de... E a coitada do livro não tem praticamente nada, gente. Assim, a Clarice acabou com a mulher, né? No sentido que ela não tem charme, ela não tem beleza, ela não tem talento, porque ela dá xilográfico, mas nem isso ela faz legal, né? Que é o trabalho dela, a fonte de renda dela e tudo. Então, ela faz um prognóstico da vida da mulher como se, né? Tipo, reduziu ela a sei lá, né? Ao pó que fica no pé do deus da religião hinduísta, né? Assim,
Igual aquele na Índia, né? A casta mais baixa, né? Como se ela fizesse parte disso. E assim, a gente sempre espera que o melhor aconteça. Talvez essa pegada do Fernando de falar a respeito da Hora da Estrela seja esse processo de morte, como se a cada capítulo e cada episódio, de certa forma, ela morresse um pouco, né? Ela já morresse dentro da própria vida, nas decepções, nas coisas que não aconteciam da maneira como ela sonhou, esperou. Mas eu sempre, na primeira vez que eu li, né, na maneira otimista da vida, eu imaginei, como a gente estava discutindo no chat aqui, que alguma hora ia acontecer, gente, sei lá, né? Ela ia ganhar na loteria, ou ela ia conhecer o amor da vida dela, ou alguma coisa, né? A gente espera algo positivo acontecer, porque é da nossa natureza, né? A gente querer sempre ser pessoas otimistas, né? E achar que... E também a gente espera isso. Porque, gente, a arte, ela não existe para algum propósito, ela não existe para um propósito. Ela ajuda para que a gente tenha uma percepção melhor, um relacionamento melhor com a vida, né? Então, acho que quando a Clarice escreveu, e a arte dela é essa, né? Ela criou essas reflexões com propósito, né? De não ter um significado, né? De por que ela morre, por que ela sofre, por que ela não é uma mulher interessante, por que né, ela é uma heroína diferenciada. Eu acho que talvez a grande reflexão da Clarice seja essa, né? Da gente olhar a vida, talvez pela ótica dessas pessoas que às vezes ficam à margem, né? Enfim, é a minha percepção. O Fernando colocou assim, sempre parecia que tudo ia mudar para melhor, mas Fernando, por isso que eu comparei com as novelas mexicanas, né? Porque na novela mexicana não é assim. A menina tá quase conseguindo uma coisa, ela tá quase realizando, e aí dá tudo errado. A novela todinha é peia, 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 peia. E quando é no final, a personagem principal tem todo aquele sucesso, toda aquela felicidade, o brilho, o glamour, a riqueza, né? Mas até lá é peia por cima de peia, né? Bem as Helenas também no Manuel Carlos. Boa colocação, Matheus. Mas aqui no caso a coitada morre, né? Porque até as Helenas é peia, 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 no final tudo é lindo, né? Até nessa novela que vai ter a reprise agora, que a coitada pede o namorado para a filha, mas ela ainda fica com o Tony Ramos, né? Então, assim, não foi uma peia do Tony Ramos culto, dono de livraria, né? Todo esse babado aí. O Edeilson colocou que talvez a cartomante sabia o fim dela, né? Eu acho que a cartomante sabia o fim dela. Olha, Matheus, eu acho que a cartomante sabia que ela ia morrer. Que a dona Fátima não tá aqui para botar essas pilhas em nós, mas assim, eu acho que a cartomante viu lá que ela ia morrer, a coitada se sensibilizou, porque ela deve ter visto toda a desgraça que era a vida da pobre, e falou assim, se eu contar agora que ela vai atravessar a rua e vai morrer, ela vai morrer aqui na minha frente, né? Não vai cortar os pulsos aqui, vai pular da janela aqui agora. Vamos dar uma esperança, deixa a pobre morrer feliz, né? Quem sabe, né? Também tem isso. Enfim, falando em Dona Fátima, ela hoje não pode estar aqui no encontro, né? Como vocês viram lá no grupo, mas eu pedi para que ela gravasse um videozinho, né? Falando a percepção dela, porque ela sempre vem com uma reviravolta e algo que a gente não viu, e é bem interessante, né? Vamos ver aí se ela vai topar esse pedido, né? De repente a gente vê lá no grupo, a gente compartilha no grupo com vocês, se ela realmente gravar esse vídeo. Gente, mais alguém quer falar mais alguma coisa, algum detalhe? Neto, tem mais alguma coisa para falar? Algum informe, algum aviso? Neto Ramos? Agora sim. Não, só agradecer mesmo, né? Eu acho que não tem ninguém mais para falar. Uhum. Gente, que riqueza, né? Os comentários da galera aí. Comentários muito pertinentes. E eu acho que nesse final de semana a gente vai, né, começar o processo de escolha do próximo. Uhum. Fazer aquela votação, né, Léo? Que a gente lá no grupo a gente coloca. A gente já pode, né, iniciar, a gente já vê aí algumas sugestões, né? A gente faz o sorteio aí
ver qual é o melhor. Ei, vamos fazer uma foto, todo mundo abrindo as câmeras para ficar bonitinho, para postar lá Achou justo. no Instagram. Todo mundo bota sua fotinha aí, gente. Não façam como câmera. Liguem a câmera, valorizem. Todo mundo para fazer a grande selfie, né? Ó, o Elvis chegou agora, eu acho que o Elvis, se ele quiser falar, o Elvis chegou agora. Quem? Elvis. O Elvis. Acabou de chegar. Se quiser acrescentar, a gente tá quase no final, Elvis, mas se você quiser falar alguma coisa, a gente abre espaço. Opa, boa noite. Boa noite, Elvis. Desculpem, é porque... Eu não tô ouvindo, não. Tá muito baixo, Elvis, teu som. Elvis, está muito baixo o seu som. Tem como falar um pouco mais alto? Apresentar o que achou do livro. Seria isso? Se você quiser falar, mas teu áudio está muito baixo. Meu áudio está baixo. Leózio, né? Desliga o microfone de vocês só para testar aí, porque às vezes quando tem mais de um ligado, fica ruim mesmo. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Como eu tô com fone, eu escuto. Mais baixo. Tá muito baixo, El. E eu estou pelo celular. Não sei por que tá tão baixo isso. Deixa eu ver aqui. Dá pra entrar aqui pelo microfone. Vocês estão me ouvindo agora? Ou ainda tá baixo? Melhorou. Melhorou um pouco? Pronto. Bem, o que eu achei do livro, incrível, né? A Clarice, eu sempre admirei ela bastante pela escrita dela, pela forma dela ser bem persuasiva, bem assim, única. Se a gente vê uma grande escritora, infelizmente ainda tem pouca leitura assim, pelo que eu vejo nos clubes de leitura que eu já participei, é bem difícil, até eu mesmo no primeiro encontro, né? Logo a gente pegar Capitu e tudo, é muito difícil. A maioria dos clubes de leitura que eu vejo querem mais livros americanos, inglês. É difícil pegar um brasileiro. Eu achei incrível logo começar no primeiro encontro, eu não falei bem, né? Mas acredito que o livro, essa hora, né, da estrela, né? Qual vai ser a nossa hora que essa estrela vai passar, né? Eu achei incrível essa analogia. Tanto que é o último livro da Clarice, né? Tem até entrevista que disponibilizaram lá no grupo. Que eu achei que é muito interessante isso, né? Essa questão de que o momento vai chegar e talvez essa estrela não seja uma estrela boa, uma estrela cadente, talvez seja uma estrela de luz. Eu achei incrível assim, a história da Macabea, realmente é uma história, entre aspas, triste, mas ao mesmo tempo eu acho ela simples, e eu acho que pela simplicidade dele, eu acho que é o que chama a atenção, né? Porque a gente, hoje, os livros mais vendidos hoje em dia no Brasil são livros no sentido sociológico e filosófico, né? Como a Djamila Ribeiro, esses livros assim. Só que antes dele estavam lendo muito séries, trilogias, Harry Potter, Jogos Vorazes, assim, de fantasiosos. Já o da Macabé não tem nada fantasioso. É um livro sobre vida, querendo ou não. Tanto que eu acho que a Clarice, ela queria realmente passar isso, como a última obra de arte dela, seria de fato que a Hora da Estrela, né, vai passar e vai chegar. Acredito que seja isso, de fato é um livro... Eu assisti o filme também, o filme é muito belíssimo também. O filme, a atriz que faz a Macabea, eu achei incrível o jeito simples, que parece que é a do livro. Transpareceu totalmente a do livro. Achei incrível como é que um filme daquele, que eu não vejo na sessão da tarde, mas passa Lagoa Azul. Eu não entendo isso. Mas eu acho que o livro superou simplesmente por conta disso, que a gente comparar, né, Capitu e Macabea, né? Duas mulheres de vida extremamente diferentes, mas no mesmo pensamento. Uma é muito ingênua e a outra é muito esperta, mas mesmo assim deixou-se ter necessidades por conta também, né, que o Dom Casmurro, a gente vê a linha do Dom Casmurro no livro, não da Capitu, mas acredito que o livro da Macabea foi um livro simples, mas essencial,
tanto para a gente ver hoje, como hoje em dia a gente está naturalizando a morte, que nunca foi naturalizado, mas eu acredito que a gente deva naturalizar também, que essa hora da estrela vai chegar. E eu acredito que seja isso. Obrigado aí pela participação. Estou doido para o próximo. Deus quiser, a internet vai prestar e eu vou chegar na hora. E é isso, gente. Obrigado pela participação. A gente que agradece, ó, a contribuição. Aí no finalzinho, mas com certeza uma visão muito bacana mesmo. E antes de a gente fazer a foto, vamos ver como ficou a nuvem de palavras? Vamos lá. Vale, eu nem fiz. Quer fazer e não dá tempo. Tem nada, não. Ó, se alguém quiser acrescentar, é só clicar aí, digitar as palavras e enviar. Mais alguém? Eu enviei lá, viu, Neto? Recebi, eu vi aqui. Acho que podemos, né? Compartilhar agora. Vamos ver essa nuvem, que não é de gafanhotos. Vou tentar aqui. Pronto, eu fiz o meu. Bem rapidinho. Vocês estão vendo? Muito show. Tá apresentando. Pronto, ó, tristeza, né? Angustiante, o que mais prevaleceu aí? Sofrimento. Ironia reflexiva, soco no estômago. Sofrido. Bem trágico, né? Pelas palavras a gente pode... Pronto, agora a gente pode se preparar para a foto. Vocês puderem ligar as câmeras. Tem mais? Liga as câmeras. Vou colocar aqui em tela cheia para ficar melhor. Mais alguém? Todo mundo sorrindo. Foi? Foi? Acho que foi. Que tem algumas pessoas que estão ligando agora. Ó. Quero respirar, Léo. Então vamos de novo, o povo tá aparecendo agora. Bora, o povo tá aparecendo agora. Peraí, Mais alguém? Tem que mostrar o livro, ó. Vou mostrar o meu também. Não, é porque Ai, gente, eu tô assim. com inveja. Eu fiz o cenário, mulher. Eu tô com inveja, vocês tudo Adorei. comigo. Então, vai ilustrar. Fala, gente, eu tô com... Não. Mas foi aqui. Bota o pendrive, é? Bora. Pra hora da estrela agora. O meu tá no computador. Agora vai. Pronto. Foi? Foi. Foi. Se Deus quiser, o próximo eu vou estar com o livro. Eu procurei, eu ainda fui a alguns lugares, mas não encontrei. Infelizmente. Não, por sorte, esse aqui tava aqui em casa, porque tem muito livro em Sobral. Por sorte divina, né? Mas deu certo. Acho que podemos encerrar, né, gente?
Foi muito bom, né? Excelente. A gente vai, depois que a gente receber a gravação, aí a gente vai postar lá no Instagram, a galera, para o Elvis ver como foram a colocação dos demais, né? É isso. E é isso. Exatamente. Só agradecer mesmo a participação de todos, né? Tivemos muitos participantes. E só também uma dúvida, a gente vai também ver a questão desse horário, né? Se vocês, de fato, concordam com esse horário, né? Às sexta-feira, né? Às 8 horas. A gente pode colocar isso novamente para a gente decidir, né, Neto, no grupo, né? Sim. Quando a gente colocar lá a votação do próximo livro, a gente pode colocar a questão do horário. Isso. Então é isso, gente. Muito obrigada, né? O nosso sextou foi show. Eu esperava que só eu e o Neto, mas de fato. Pois é. Foram um pouco mais, todo mundo presente. Quem realmente não pôde estar presente, porque realmente estava com algum compromisso, alguma coisa assim, né? Então, muito obrigada. Boa noite para vocês, né? Bom final de semana. E eu não vejo a hora de tudo isso passar, né? A gente possa fazer o nosso café lá na biblioteca, se reunir todo mundo. Vai Exatamente. Ser, né? Se Deus quiser, em breve a gente vai estar junto. Com certeza esse encontro é presencial, regado a café, vai ser assim, tudo. Vai ser top. Então é isso, gente. Bom final de semana, fiquem em casa, né? É isso, um abraço a todos, viu? Tchau. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Gente. Tchau. Tchau, tchau.